Levítico capítulo 21 diz ali que quem tivesse algum defeito não podia fazer a obra de Deus. No Levítico 21 você vai encontrar ali que quem tivesse uma mancha na pele não podia. Se tivesse um pé torto, não podia. Se tivesse uma mão quebrada, não podia. Se tivesse qualquer defeito, não podia fazer a obra de Deus. Você vai encontrar lá coisas que, se eu falar aqui hoje, talvez eu sou passível até de um processo. Para vocês terem ideia, nesse mesmo livro que eu estou falando aí, até anão não podia entrar no templo. O anão não tinha direito, está lá escrito. Se alguém tivesse um pé maior, tamanho 46, já estava condenado. Se alguém fosse zarolho, já não podia mais nem dizer que era homem de Deus. Olha a situação. Mas aí Jesus, ele entra em ação e fala: aqueles que o homem condena são esses que eu escolho, eu tiro qualquer defeito, qualquer imperfeição e boto para fazer a minha obra. Dá para você dizer graças a Deus por estar aqui? Eu já não poderia estar aqui em cima, ficar feio e da orelhudo. Olha o tamanho da orelha. Já estava com defeito, já não podia mais fazer a obra de Deus. Você está entendendo que até a aparência contava na lei de Moisés? Mas o texto diz, amados irmãos, preste atenção nessa história que eu quero explicá-la bem explicadinha. Que foi feito esse decreto, que ninguém podia entrar no templo se tivesse algum defeito, não podia entrar, estava condenado. Templo era a última coisa que ele podia entrar. E a Bíblia registra 3 tipos de templo. Templo de Salomão, templo de Zorobabel e o templo de Herodes. Nesses 3 templos ninguém podia entrar. Podia até chegar na porta, mas entrar não podia. Está vendo como Jesus é bom que você está aqui dentro hoje? Olha para você, você podia estar aqui nessa noite? Eu podia estar aqui hoje pregando a palavra? Que obra de redenção que Jesus fez. Que obra maravilhosa que Jesus fez. E o texto diz, amados, que Nabucodonosor, ele destrói o templo, acaba com o templo, bota fogo no templo, e o povo de Israel vai ser levado lá para dentro da Babilônia para ficar 70 anos. Só que quando o camarada é crente, Anderson, não tem lugar para ele adorar. Ele faz o banheiro da empresa de igreja. Quando o camarada é crente, ele faz o pé da cama de altar para adorar a Deus. Quando o camarada é crente, ele começa a glorificar a Deus em cima da bicicleta, indo para o trabalho, e ele é renovado pelo Espírito Santo de Deus. Aí a Bíblia diz que quando eles chegam lá da Babilônia, um homem chamado Esdras, ele chega para aquele imperador e fala bem assim: vem cá, Sadraque, Mesaque e Abednego já entraram na fornalha, já foi decretado que a gente pode adorar a Deus aonde a gente quiser, não pode? Aí aquele rei fala assim: pode sim. O senhor libera a gente fazer uma casinha para a gente adorar? Está liberado. Então nós vamos fazer uma casinha, nós vamos botar o nome de sinagoga. Não tem o templo, mas o que importa é a presença de Deus. Não tem aparência, mas o que importa é a presença de Deus. Muitas das vezes você chega num barraquinho, num palácio, não tem a presença de Deus. Aí você chega num barraquinho, quando você começa a orar, Deus derrama a glória. Por quê? Porque não é o local, é a presença de Deus que faz a diferença. Aleluia! E eles começam a cultuar. E aquela moda de cultuar Deus se alastram. Eles começam a adorar naquela sinagoga. Todo mundo se reúne no sábado para adorar na sinagoga. Estava no cativeiro, mas estava adorando. Estava debaixo de um jugo, mas estava adorando. Estava dentro de um processo, mas estava adorando a Deus. E a Bíblia diz que Deus chama Ageu e fala assim: vem cá, nesse pequeno templo aí vocês vão adorar? Nesse quartinho aí de 2 por 2 de madeira vocês vão adorar? Levanta aí, faz alguma coisa. E o texto diz que Herodes, ele vai reformar aquele templo. Só que tem um detalhe: para entrar no Santo dos Santos, só podia reformar quem era sacerdote. Só podia mexer no templo quem tinha vida com Deus.
Eu já abro um parênteses aqui nessa noite, trazendo a revelação do céu. Só pode cantar na igreja quem tem vida com Deus. Só pode pregar quem tem vida com Deus. Só pode ofertar quem tem vida com Deus. Só pode orar quem tem vida com Deus. O importante é que você precisa ter vida com Deus. Herodes levanta 1000 sacerdotes. Coloca escala e começa então a reformar aquele templozinho pequenininho, aí faz aquela 7ª maravilha do mundo. Mas a Bíblia diz que um desses sacerdotes, no dia que eles estavam lá, mexendo, reformando, uma pedra cai em cima da mão daquele homem, amassa a mão dele, e a mão daquele homem começa a ficar ressecada. Aquele homem, ele era sacerdote. Champlin diz que aquele homem era sacerdote. Aquela pedra não acabou com a mão daquele homem. Aquela pedra acabou com o ministério daquele homem. Porque se ele tivesse defeito, ele não podia entrar mais dentro do templo. Eu estou nessa noite pregando para a gente aqui que tomou uma pedrada tão grande que disse, acabou tudo para mim. Mas Jesus está dizendo, hoje é o dia da sua restituição. Hoje é o dia que eu tiro o seu defeito. Eu te coloco de pé para fazer a minha obra. Aleluia! E aquele homem sai do templo, machucado. Já não pode mais entrar para fazer o que tinha que fazer. É jogado pelos cantos. E ele diz, eu não posso mais agora entrar dentro do templo, mas eu sei um lugar que eu posso adorar. Eu não posso ir para o templo, mas eu posso ir para a sinagoga. Eu não vou deixar de adorar a Deus. Só que para chegar na sinagoga, irmãos, não era de qualquer maneira. Para você entrar na sinagoga, se você tivesse defeito, você tinha que chegar para o príncipe da sinagoga e dizer assim, tem vaga para mim cultuar a Deus hoje? Tem vaga para mim entrar? Porque a tradição judaica diz que só podia entrar 7 pessoas com defeito. Aí o príncipe da sinagoga ia falar assim, ó, já tem um cego na fila, já tem um mudo na fila, já tem um ali todo corcunda na fila. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Vai ter um culto aí, ó, e o pregador que vai vir é muito famoso, a sinagoga vai estar lotada, eu não sei não. Mas peraí, tem a última vaga para você, você pode entrar no culto nessa noite. Você pode entrar na nossa reunião nessa noite. E aquele príncipe da sinagoga não sabia que quem ia ser o pregador da noite ali seria Jesus de Nazaré. Ô glória, eu posso entrar no culto? Pode. Quando o camarada tentou, ele falou assim, mas peraí, tem agora restrição. Você tem que ser o último a entrar e você tem que ser o último a sair. O primeiro a sair. Ou seja, o último a entrar e o primeiro a sair, para ninguém te cumprimentar. Ninguém pode nem chegar perto de você. Ninguém pode nem falar com você, porque você é defeituoso. Tudo bem. Não estou nem aí, eu quero é cultuar a Deus. Eu vou entrar e vou sair. O importante é cultuar a Deus. Só que tem uma coisa, quando você entra, presta atenção no culto. Quando ele pegou, falou assim, quando ele tentou, tudo bem, tem mais outra restrição. Você vai sentar lá no canto, lá no fundo, no chão. Não pode sentar em lugar nenhum, você vai sentar no chão. Se alguém mandar você ficar de pé, não fique de pé. Porque senão nós vamos te expulsar para fora da sinagoga. Se alguém mandar você levantar a mão, não levante, porque você vai ser expulso da sinagoga. E o homem disse, eu só quero cultuar a Deus. Seja sincero, irmão. Se eu colocasse esse monte de restrição para você estaria no culto hoje aqui? Primeira coisa que você ia falar, que pastor chato, eu vou para outra igreja. Eu vou na igreja que eu posso dar cambalhota, eu vou na igreja que eu posso gritar, que eu posso levantar a mão. Você fica quieto lá no seu canto. Acabou a palestra, racha fora. Você não tem graça aqui não. Estou quebrando o galho e você está dentro da sinagoga. Aí quem chega naquele culto? Jesus.
O altar da sinagoga, preste atenção aqui que vocês vão entender a mensagem. O altar da sinagoga ficava no meio. No meio, como eu estou aqui, só que era no meio. Havia alguns degraus para chegar até no altar. Quando Jesus sobe no meio, Jesus ele não gosta de ficar pelos cantos. Quando Jesus chega, ele gosta de estar no meio. Ele falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu se farei presente, aleluia. Você quer servir a Jesus, quer andar com Jesus pelos cantos? Se Jesus não te chamou para ficar pelos cantos, Jesus chega, começa a ministrar. O texto fala que Jesus começa a ensinar. E de repente, na euforia, porque Jesus pregava muito, os palestrantes diziam bem assim, fulano falou, Moisés falou, Ciclano falou, mas Jesus falava bem assim, portanto eu vos digo, eita glória, Jesus não pregava mensagem de ninguém, não, Jesus pregava a mensagem do céu, e ele trazia a mensagem para o seu povo, é por isso que todo mundo ficava impressionado com a mensagem de Jesus. Quando Jesus está pregando a euforia, Jesus olha aquele homem jogado no chão. Olha o homem, ó. Com a mãozinha escondida para ninguém ver. Já viu a mão ressecada? Que a pessoa tem a mãozinha assim? Já viu que anda com a mão toda? Aquele homem com a mão escondida, sentado no chão, cultuando. Todo mundo desprezando aquele homem, mas ele estava com o coração ligado lá no céu. A aparência daquele homem era que ele nem deveria estar ali, mas ele tinha um propósito para estar ali. Jesus tinha um propósito na vida daquele homem. Jesus olha para aquele homem e diz assim, levanta! Eu disse que não podia levantar. Mas quando Jesus chama para se colocar de pé, tem que se colocar. E o texto diz que aquele homem ficou de pé. Alguém diz assim, não levanta não, você está doido. Nós estamos aqui ainda de quebra-galho, nós não é nem para estar aqui, nós estamos aqui, não faz isso não, que o irmão vai botar nós para fora, que não é para estar aqui não. Ei, já levantou? Não fica aí não, agora vem para o meio aqui. Nessa mensagem, Jesus vai expor a vida de alguém. Sabe por que você está pelos cantos? É porque você continua, você gostou da situação de ficar escondendo aquilo que está te ofuscando, aquilo que está te frustrando. Você dizendo, quando Deus quiser, Ele me cura. Quando Deus quiser libertar, liberta. Quando Deus salvar meu marido, eu saio do canto e faço a obra. Quando Deus salvar minha filha, eu saio do canto e faço a obra. Mas Jesus está falando, ei, é hoje que eu te tiro do canto, eu coloco no meio para poder trabalhar na sua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Levante e vem para o meio. Vem um homem. Com a mão, né? A mão escondida aqui, ó. Jesus olha para ele. Está escondendo por quê? Um monte de endemoniado. Um monte de endemoniado dentro da sinagoga. Que estava ali só para ser fiscal. O texto revela que os fariseus estavam ali só para procurar ocasião para acusar Jesus. Sem amor e sem misericórdia do coração. Porque tem crente que prefere ver você derrotado que você ser abençoado. Tem gente dentro da igreja, tem tanto religioso da igreja, que prefere ver você pelos cantos do que ser abençoado por Deus. Eu quero ver agora o que Jesus vai fazer no sábado. Sábado não é o dia de fazer milagre e curar ninguém. Jesus diz assim, estende sua mão. Se você tem uma mão defeituosa, qual é a mão que você iria levantar? Oi? A boa. Estende a mão. Aí o homem levanta a mão boa. Jesus fala, eu não trabalho na perfeição, eu trabalho na sua doença.
Você está escondendo de quem, rapaz? Você está querendo viver de aparência para quem? Hoje eu quero que você mostre para mim qual é o seu defeito. Estende a tua mão, essa mão que está tapada aí, essa mão que ninguém está vendo. Levante ela para mim nessa noite. Olha o homem, olha o homem. Estende a mão. Todo mundo para na mão daquele homem. E os nervos começam a voltar para o lugar. A mão dele vai voltando. Parece que eu vejo Jesus falando bem assim: eu não restaurei no vale de osso seco, eu não coloquei nervo no nervo, carne na carne, eu não coloquei sangue, não coloquei pele, e eu faço esse milagre na sua vida também. Eu restituo, eu coloco o sangue como a outra, eu faço completo na sua vida. É isso que Jesus está querendo nessa noite. Chega, irmão, de ter capinha. Capinha. Pode ser um missionário. Estou falando missionário porque não tem nenhum aqui, tá? Se eu falasse, estou vendo missionário, ia falar assim: está falando comigo? Não tem. Pode ser um missionário. Pode, Senhor. Mas só Deus sabe como é que está por dentro. Moisés, eu estou te chamando. Pega a sua mão, coloca no peito aí, Moisés. Moisés bota a mão, quando ele tira a mão, está toda leprosa. Agora bota de novo no peito, Moisés. Moisés bota. Agora tira, Moisés, a mão estava perfeita. É assim que eu te chamo, Moisés. Primeiro eu te purifico para depois levar na minha obra e fazer aquilo que tem que ser. Ei, eu disse que esse homem era sacerdote. Jesus não estava restabelecendo uma mão. Jesus estava restabelecendo um ministério. Jesus estava devolvendo para aquele homem a promessa. Jesus estava devolvendo para aquele homem a dignidade. Jesus estava devolvendo aquele homem, incluindo aquele homem na sociedade novamente. Jesus estava pegando aquele homem que estava pelos cantos e colocando como destaque na sua casa. Aí alguém dizia assim: mas quem é ele? Ele pode não ser nada, mas foi Jesus que chamou para o meio, foi Jesus que restaurou, foi Jesus que levantou, foi Jesus que curou. E todo mundo precisa calar a boca quando Jesus levanta os seus da face da terra. Começo, irmão, no começo, quando Jesus me chamou para pastorear, era só lágrima. Era só lágrima. Pastor Rogério, casar de novo? Não, esse pastor tem adultério. Esse pastor não pode estar em cima de altar, não. E sabe quem é que falava isso de mim? Sabe quem é que falava? Não é ninguém que está lá fora, é os que estão em cima do altar, os que estão com a Bíblia na mão, é o chamado religioso, que não quer ver a obra de Deus prosperar na sua vida. Aí um dia disse para Deus: Deus, eu não estou aguentando mais, é tanta perseguição, tudo por causa da sua obra. Eu não pedi para ser pastor, eu não pedi para estar de frente à igreja. Aí Deus me chama lá no monte, no secreto, e fala bem assim: eu não sei por que você está atribulado, se eu conheço a sua história. Para de olhar para A e B, começa a olhar para mim, que você vai ver as promessas se cumprir na sua vida. Ei, chega de ficar ouvindo, ó, o deformado. Aquele ali nunca se levanta, ó, só fica no chão. Aquele ali fica dentro da igreja, não sei o que está fazendo a igreja, só fica pelos cantos. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite, que o olho de Jesus, ele bateu em você, ele fitou você nessa noite, e ele diz: meu filho, você vai sair desse campo aí, eu preciso só que você se levanta, o resto quem vai fazer sou eu, não preciso de mais nada, eu só preciso que você se levanta, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Deus não pode abençoar quem está deitado, irmão. Deus não pode abençoar quem está sentado espiritualmente. Você precisa se colocar de pé. Pastor, meu motivo é esse. Não tem motivo para Jesus. Jesus não quis saber de nada. Levanta. Eu vou comprar a sua briga. E sabe o que vai acontecer, meu filho?
A partir de hoje eles vão querer me matar por causa de você. O meu Jesus, ele não é covarde, irmãos. O nosso Jesus, quando entra numa batalha para vencer, ele não é covarde. Ele sabia tudo que estavam tramando contra ele. E a partir desse milagre, foi que a perseguição começou na vida de Jesus. Isso que é amor. Botar um ministério em risco por causa de uma alma. Está entendendo? Você só vai ter sucesso no seu ministério quando você botar ele em risco por causa de uma alma. Você está ajudando fulano? Fulano não presta. Não presta para você, mas presta para Jesus. Se ele colocou para mim tomar conta, eu vou tomar conta. Mas ele já foi ingrato com fulano, ele já fez isso com o ciclano, ele já fez... Não importa, Jesus colocou na minha vida para me levantar. Quem vai honrar o resto é o Senhor. Sempre vai aparecer alguém para colocar o seu ministério em risco. Mas faça o que Jesus fez, que no final vale a pena. O nome do Senhor é glorificado. Segunda-feira passada, Dorinha não está aqui hoje, né? Não está aqui. Está lá na salinha das crianças. Você viu a irmã contando o testemunho dela lá no Garrido? Era para Dorinha ter desistido, não era? A irmã mesmo falando que não valia nada. A irmã mesmo falando que chegava bêbada no trabalho. Né? E Dorinha orando e ela fala, esquece isso, Dorinha. Perde tempo comigo não, Dorinha. E Dorinha dizendo, eu não vou desistir de você nunca. E estava aquela mulher como dirigente de oração lá no Vila Garrido, dirigindo a festividade para a glória de Deus. Você é capaz de arriscar sua vida por alguém? Arriscar sua amizade? Arriscar seus negócios? Ser condenado? Ser caluniado? Vamos ser imitador de Jesus? A partir de hoje, Jesus vai começar a botar tudo que não presta do nosso lado para a gente cuidar. Coisa boa não é do interesse de Jesus. Não é. Jesus vai colocar coisa ruim do seu lado. Nossa, é um traficante. Oh, glória, que peixão que Deus te deu. Ah, é uma prostituta. Ah, que maravilha. Ah, é uma fofoqueiro. Ah, é uma tribulada. Que maravilha. Mas você vai ter que cuidar e vai ter que apresentar para Jesus. Senhor, eu coloquei meu ministério em risco. Eu coloquei a minha vida em risco. Porque eu amei alguém. Se coloque de pé em nome de Jesus. O notebook está certo? Tá? Bote para mim, meu filho, fiel a mim. Nós vamos louvar esse hino. Eu fiquei com ele na cabeça o dia todo hoje. Glória a Deus. Graças a Deus. José, coloca para mim. Fiel a mim. Vamos estar louvando para a gente estar encerrando em nome de Jesus Cristo. Talvez você entrou aqui e disse assim, eu queria uma palavra de vitória. Sirva o Senhor. A maior vitória Ele já te deu, foi você estar aqui hoje. Você tem o direito de entrar por essas portas. Você não poderia nem passar lá na frente. Jesus falou, não, entra. Vamos louvar? Podes perceber quem sou. Ele sabe. Pode confiar em mim. Se declare.